Vamos ver se entra. Boa noite, irmãos. Vamos testando aqui para ver se está funcionando. Como é que vocês estão? Preciso que vocês me digam se está funcionando direitinho, se está travando e a gente está usando outro lugar. Vieram dar um oi. Senhor. Deus abençoe. Oi, irmã Shirley, Pai do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Melnira, com a turma toda. E Zeneilde já está por aqui também. Sejam bem-vindos. Eu preciso que vocês me deem um retorno para ver se está funcionando, porque eu nunca usei a internet daqui. Boa noite, Serafim. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Lucas, tudo bonzinho também? Oi, Cíntia. Cíntia, eu falei que você estava aniversariando essa semana passada, Cíntia. Falei que você estava aniversariando. Não sei se você ouviu hoje de manhã. Ô, Serafim. Obrigado, Serafim. Coisa boa. Você por aqui. Bênção do Senhor. Eu preciso que vocês digam se está travando alguma coisa assim. Tá normal, não é? Ah, o William tá mandando um abraço. Rapaz, a última vez que eu vi o William, ele era um pirraia, um miudinho. Deve estar um rapaz já, né? Deve estar um rapaz. O William, um abraço para ele. Um abraço para a Josi também. Vamos lá. Acho que fez 12 anos o William. Eita! Eu vou ver se está funcionando por aqui. Pedimos entrar aqui. É o fim. Ô, Maciel, que coisa boa, rapaz. Vi a foto da tua bebê essa semana. Pérola, é? Olha que joia. Tem uma coisa, tem preciosa em casa, não é? Duas. É coisa boa. No meu aqui, não está abrindo a imagem. O de vocês já está abrindo a imagem? No YouTube de vocês abriu a imagem? Aqui abriu já. Aqui o meu só está abrindo agora. Abriu? Ótimo! Porque o meu aqui não estava dando como se estivesse aberto, não. Estava como se ainda estivesse ainda avisando que ia entrar. Vamos lá, quem mais chegou agora? Ah, Natália e Moab. Tudo bom com vocês? Um abraço. Não é difícil quarentena em Porto Galinha, não, né? Ou não foram para a praia, lá tá proibido também. Se for, não der para ir para a praia é complicado, fica só com calor em Porto Galinhas, é bronca, né? Tamires, minha filha, boa noite. Tudo bom com você? Que bom, Marcel. Tá todo mundo em casa, as duas preciosidades. Tá bom, que bom, coisa boa. Deixa eu ver. Diana, minha irmã, Pai do Senhor, seja bem-vinda. Eita, Natália, tá proibido, hein? Tá ruim, não tem como ir pra praia. Que bom, coisa boa. Milton Júnior. Eita, rapaz, coisa boa ter você aqui, viu? Faz tempo que a gente não se encontra, viu? Um abraço na Renata. Que bênção. Que mais? Fábio e Cessa. Boa noite. Tudo certo, né? Ótimo. Mais um minutinho a gente começa. Ô, Jailza, minha irmã. Tudo bom? Seja bem-vinda. Saudade de vocês também. Saudade do pessoal todinho. Ok? O que a gente já pode... A gente já pode começar já. Já está tudo certinho. Vocês disseram que a imagem e o som está funcionando, então a gente vai começar. Ok? Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio imenso que o Senhor nos concede de louvarmos e engrandecer o Senhor. Nós queremos, antes de mais nada, Senhor, glorificar o seu nome, reconhecer, Senhor, o teu tamanho, a tua grandeza.
Quando contemplamos, ó Senhor, as obras da criação, quando contemplamos, meu Deus, o mundo que o Senhor criou, o universo como um todo, Senhor, como é magnífico a tua sabedoria. Como o Senhor é grande em poder, em majestade, em glória. Como o Senhor é complexo em seus raciocínios. Como o Senhor pensa nos mínimos detalhes. Como o Senhor consegue, pelo seu poder, manter todas as coisas como elas são. Nós te agradecemos, meu Deus, porque a realidade que nós nos movemos é mantida pelo seu poder e pela sua mão. E nós só podemos dizer ao Senhor, louvado seja o teu nome, porque é grandiosidade demais, é plenitude demais para que a gente possa, com nossa mente tão pequena, compreender. E mesmo assim, o Senhor sendo tão grande, tão imenso, tão complexo, o Senhor se digna a manifestar-se a nós, para que nós possamos conhecê-lo e nos relacionarmos com o Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos como famílias reunidos, buscando a tua presença, adorando ao Senhor, louvando o teu santo e excelso nome. Senhor, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor conduza a nossa adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja em cada um dos lares que estão conosco hoje à noite, acompanhando o Senhor, recebendo as orações, ouvindo os louvores que são ao Senhor prestados e, principalmente, Senhor, especialmente, ao abrir a sua palavra, nós esperamos que o Senhor fale conosco. Dá-nos graça de ouvirmos a sua voz hoje à noite. Conduz-nos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 45. Salmo de número 45. Salmo de número 45. Diz assim: ao mestre de canto, seguiu da melodia os lírios, dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recebem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração. E assim os povos te louvarão para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar alguns cânticos ao Senhor nesse instante. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz
que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade, ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glória, glória, glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém, amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém.
Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Tem um hino, uma música do Grupo Elo, bem antiga, que eu acho que se encaixa bem com o momento que a gente está vivendo. Quem é das antigas como eu vai lembrar dessa. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso no meu viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu no rim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso no meu viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Amém. Nós vamos baixar nossas cabeças nesse instante, vamos orar ao Senhor, rogando ao Senhor graça e misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós e perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça. O Salmo de número 32 nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós vamos orar nesse instante, silenciosamente, vamos rogar ao Senhor graça e misericórdia. Deus bendito, santo, nós queremos, meu Pai, nesse momento, te pedir misericórdia e graça, perdão pelos nossos pecados.
Que o Senhor, meu Deus, nos dê da sua graça, porque nós reconhecemos, meu Deus, que o que nós fazemos é mais do que errar. Senhor, nós gostamos de dar nomes suaves a coisas feias. Nós gostamos de suavizar aquilo que é ofensivo. Por muitas vezes nós chamamos de erros, de falhas, o que o Senhor chama de pecados. E, meu Deus, nós queremos confessar nesse momento. Confessar que os nossos dias não são simplesmente erros humanos. São pecados ofensivos contra o Senhor. São quebra da lei do Senhor. São desvios dos caminhos do Senhor. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Restaura, Senhor, a nossa alegria da salvação. Restaura em nosso coração, Senhor, o prazer de adorar o Senhor e de buscar a Tua presença, meu Deus. Tem misericórdia de nós. E muito obrigado, porque o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário a certeza de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é fiados nisso, Senhor, que nós nos apresentamos diante de Ti, na certeza que temos de que o Senhor perdoou os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O meu pecado envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando essa carta já há alguns meses. Já estamos no finalzinho dela. E nós vamos abrir no capítulo de número 5 dessa carta. Capítulo 5 de Efésios. Nós vamos fazer leitura a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 33. Efésios, capítulo de número 5, versículos de 22 a 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos agora, nós queremos rogar ao Senhor graça e misericórdia. Que o Senhor nos fale ao coração, nos desafiando. Senhor, nós somos famílias reunidas aqui. E precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos aprume no caminho certo. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos nesse sentido. É no nome de Cristo. Muitas são as dificuldades que existem de relacionamento, pais e filhos, entre esposo e esposa. As famílias estão sendo cada vez mais abaladas por uma série de estruturas que foram criadas em nossa sociedade. Relativizaram todos os preceitos que norteiam o mundo, desconstruíram o mundo como ele era e não construíram nada no lugar. A única coisa que nossa geração conseguiu foi destruir todas as bases, todos os fundamentos, mas não conseguiu construir nada em cima. E isso aconteceu com a família. A família, meus irmãos, não é simplesmente um refúgio da sociedade. A família, ela é a base da sociedade. De forma que quando a família se corrompe, se desestrutura, a sociedade inteira se desestrutura também. Ela é a menor célula da sociedade. E quando uma delas adoece, essa doença ela passa para outras, se expande e produz uma doença no corpo inteiro, como acontece com vírus e coisas do tipo. O que nós precisamos entender é que essa doença familiar, esses problemas familiares não estão restritos ao ambiente secular, não estão restritos às famílias de fora da igreja, pelo contrário. Nós estamos vivenciando dias difíceis com as famílias dentro das igrejas. Hoje, o índice de divórcio entre crentes, entre cristãos, é tão alto quanto os divórcios lá fora. Não há nenhuma distinção. Significa dizer que nós absolvemos os conceitos mundanos de família, nós estamos tentando aplicar esses conceitos e, consequentemente, nós estamos destruindo os nossos lares. A Bíblia está repleta de instruções familiares. A Bíblia, ela nasce a partir de famílias. A igreja nasce a partir da família lá no Éden. A família de Noé é uma base para a igreja. A família de Abraão é a base para Israel. Então, a família, ela é a estrutura básica para a sociedade, para a igreja. E nós temos crises seríssimas nas igrejas hoje, em grande parte por problemas familiares de relacionamento marido e mulher. Nós desmantelamos a estrutura que Deus criou na tentativa de construir uma melhor, mas nós findamos destruindo e não construindo nada em cima. E a Bíblia está repleta de instruções com relação a isso. O apóstolo Paulo traz instrução aqui, como também traz essas mesmas instruções em Colossenses. Pedro vai trazer instruções muito parecidas com essas aqui. Essas instruções, elas são muitas vezes acusadas como retrógradas, elas são apresentadas como sendo ultrapassadas e machistas e coisas do tipo, quando, na verdade, meus irmãos, essas instruções que essa Escritura nos dá aqui é a única maneira de se manter uma família estruturada. Mas eu quero que vocês prestem atenção em como o apóstolo Paulo vem tratando aqui do assunto. Paulo vem tratando desse assunto não como se fossem umas normas a serem seguidas por qualquer tipo de família.
Paulo não está dizendo que todas as famílias vão se estabelecer por esses princípios. Não, Paulo está dizendo que tem uma família que precisa se estabelecer com base nesses princípios. E isso começou quando Paulo, lá no versículo 18, iniciou uma argumentação falando sobre a ação do Espírito Santo. Porque ele está, a partir do capítulo 5, falando de como a igreja deve se portar. Ele gastou os primeiros capítulos, os primeiros 3 capítulos, falando sobre doutrina, como é a doutrina da igreja. Mas agora ele começa a falar como é que a igreja deve andar, de como deve ser o comportamento da igreja. E de como a igreja do Senhor tem que ser imitadora de Deus. Ele diz isso no versículo número 1. Quando ele chega no versículo número 2, ele diz que a igreja não deve se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Então, o grande princípio que Paulo estabelece aqui no capítulo número 5 é: a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós estudamos isso no mês passado. E nós vimos que esse enchimento do Espírito Santo é uma ordem, mas ele acontece de fora para dentro. É o Espírito Santo quem nos enche. Não é algo que eu consigo, é uma coisa que acontece em mim. De forma que eu só posso trabalhar por meio da santificação e por meio da leitura e oração, leitura bíblica e oração, para que o Espírito Santo me preencha, mas é Ele que me preenche. E a pergunta é: o que acontece com alguém cheio do Espírito Santo? Sai rodando feito um peru, falando em língua e coisa do tipo? Paulo diz: absolutamente. O que acontece com alguém cheio do Espírito Santo? Paulo diz que alguém que é cheio do Espírito Santo, ele tem uma comunicação adequada, ele tem um louvor adequado e ele tem um relacionamento adequado. Ele tem uma comunicação adequada, ele fala entre vós com salmos, ele usa as escrituras como base para as suas conversas, ele louva a Deus de coração, versículo 19, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aí você vai descobrir aí que tem um terceiro verbo aí, que está no nosso gerúndio em português. Ele diz como é que se comporta? Falando com salmos, louvando de coração e sujeitando-vos uns aos outros. Então, olha que interessante. Alguém cheio do Espírito Santo não é alguém que é arrogante, que está acima de todo mundo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está submisso. Então, submissão é um sintoma, é um sinal de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quanto mais cheia do Espírito Santo, mais ela consegue se submeter. Então, Paulo diz que para que a pessoa seja cheia do Espírito, a pessoa sendo cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar essas características. Ter uma linguagem apropriada falando com salmos, ela vai ter um cântico, um louvor apropriado, entoando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e ela vai ter uma atitude apropriada com relação aos outros, sujeitando-se uns aos outros. É esse o modo que Paulo vai usar aqui a partir do versículo 22. Ele vai agora apresentar relacionamentos, de como a ação do Espírito Santo ela se concretiza no relacionamento. Primeiro, ele vai falar de marido e mulher, versículos de 22 a 33. Depois, ele vai falar de pais e filhos, versículos de 1 a 4. Depois, a partir do versículo 5, ele vai falar da nossa relação com empregados e patrões, relação empregatícia, e a partir do versículo 10, ele vai falar da nossa relação com a espiritualidade, com os seres espirituais, com as guerras espirituais que existem. Então, Paulo diz, olha, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter várias áreas de ataque, ela vai ter várias áreas de atuação. E, principalmente, a ação do Espírito Santo em plenitude se concretiza na família, em casa. Então, não existe pessoa cheia do Espírito Santo que fala em língua e que não sabe se comportar em casa, não sabe lidar com a esposa, com o marido e com os filhos. Não existe essa pessoa. Porque o princípio aqui é de que nós precisamos, e é uma ordem, Paulino, ser cheios do Espírito Santo. E se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos manifestar aquelas características que nós vimos no mês passado e, consequentemente, nós vamos ter uma família adequada. Então, a questão que nós vamos levantar hoje é: como é que uma família cheia do Espírito Santo se porta? Como deve ser o relacionamento de uma família cheia do Espírito Santo? E o apóstolo Paulo vai nos dar instruções em 2 caminhos aqui. O primeiro caminho é o caminho das mulheres e o segundo caminho é o caminho dos homens. Como as mulheres cheias do Espírito Santo se portam e como os homens cheios do Espírito Santo se portam. Vejamos então aí
como funciona esses relacionamentos de alguém cheio do Espírito Santo. Primeiramente, Paulo começa com as mulheres cheias do Espírito Santo. E as mulheres cheias do Espírito Santo são submissas aos seus maridos. Paulo começa sempre pelo lado mais fraco nos argumentos. Pode prestar atenção. Quando, no versículo 22, ele começa pelas mulheres. No versículo 1 do capítulo 6, ele começa pelos filhos. No capítulo 6, versículo 5, ele começa pelos escravos. Ele sempre começa pela parte mais frágil e em seguida vai pela parte mais dominante. É sempre esse o caminho que Paulo vai usar. E ele usa um argumento fantástico aqui para explicar por que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Longe de um princípio machista ou coisa do tipo, Paulo diz que se você crê em Jesus Cristo, e se você crê na atuação de Cristo em relação à sua igreja, você deveria encontrar onde é que está o verdadeiro padrão de uma família cheia do Espírito Santo. Você deveria encontrar onde está esse real padrão, e sabendo esse padrão para uma família cheia do Espírito Santo, você deveria saber como a mulher cheia do Espírito Santo se comporta dentro de casa. Ele começa no versículo número 22 dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isso aqui é alguns fatores importantes que a gente precisa destacar aqui. Submissão não é subserviência. Ele não está dizendo que as mulheres devem ser maltratadas, pisoteadas pelos seus maridos. Elas têm uma missão de auxiliadoras. É esse o princípio que está lá no capítulo 2 de Gênesis. O homem precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Isso não torna a mulher inferior ao homem. Isso dá à mulher uma função a ser exercida dentro do casamento. Ela precisa saber qual é o lugar dela, para que ela possa, se encaixando nesse lugar, saber se comportar. Mas aí ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E aí vai uma palavra às moças solteiras. Vocês não são obrigadas, vocês não são chamadas a serem submissas aos seus namorados. Vocês não são chamadas a serem submissas aos seus noivos. Vocês não obedecem esses noivos, vocês não obedecem esses namorados. Vocês estão debaixo de uma outra autoridade. Enquanto as moças não estão casadas, elas estão debaixo da autoridade dos seus pais. Então, se você não é casada, minha filha, meu filho, se vocês não são casados, vocês não se encaixam debaixo desse preceito. Vocês se encaixam no capítulo 6, versículos de 1 a 4. É lá onde vocês se encaixam. Vocês estão submissos aos seus pais. Então, vocês obedecem aos seus pais e não ao seu noivo. Porque ele diz, ao seu próprio marido. Note, as mulheres não são submissas aos homens. As mulheres não são submissas aos homens. As mulheres, a esposa é submissa ao marido. Isso é completamente diferente. Isso não é uma estrutura social onde as mulheres têm que obedecer ordens masculinas. Isso é estrutura familiar. Paulo diz, as mulheres têm que ser submissas ao próprio marido delas. Ao próprio marido delas. Você tem um princípio aí no finalzinho do versículo de número 22. Ele diz assim, como ao Senhor. O princípio da obediência, da submissão feminina ao seu marido, é como se estivesse fazendo para o Senhor. É uma obediência como para Deus. Então, note que a submissão feminina é um ato de adoração ao Senhor, é um ato de obediência, antes de mais nada, ao Senhor. Então, não é um princípio que condiciona essa ação feminina para com a ação masculina. Se meu marido fosse uma boa pessoa, eu seria submissa. Não. O princípio aqui não é você tem que ser submissa de acordo com o comportamento do seu marido. O princípio é você ser submissa como você é submissa ao Senhor. Então, é um ato de obediência a Cristo. É um ato de obediência ao Senhor Jesus Cristo. E não necessariamente um ato de obediência social. Esse princípio é importante, porque Paulo vai dizer que a base disso não é um conceito que Paulo criou.
E mesmo que fique dizendo que isso aqui é social, que Paulo está trazendo um conceito social do seu período, se engana, porque o que Paulo faz aqui o tempo inteiro é juntar um aspecto teológico doutrinário com um aspecto prático. De onde Paulo vai tirar os conceitos da vida prática do relacionamento marido e mulher? É do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Ele vai norteando esses princípios. Paulo diz que o casamento é um reflexo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. De forma que, quando a esposa não se comporta da forma como Cristo estabeleceu, ela nega a crença na forma como Cristo se porta com a sua igreja. Então, olha que coisa terrível. É uma demonstração de falta de fé, de falta de crença na forma como Cristo se relaciona com a sua igreja. É por isso que Paulo vai dizer, a relação perfeita é entre Cristo e sua igreja. É essa relação perfeita. Com base nela, nós estabelecemos a nossa relação também. Mulheres submissas ao marido. De onde Paulo tira isso? Versículo 23. Diz, porque o marido é o cabeça da mulher. A ideia de marido como cabeça não é de alguém que maltrate a sua esposa. Pelo contrário. Matthew Henry, comentando sobre esse assunto, ele diz uma coisa interessante. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser pisada pelo homem. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela não mandasse, não tivesse autonomia, autoridade sobre ele. Mas Deus tirou a mulher da costela do homem para que ela estivesse ao seu lado, mais próxima do seu coração, dando o seu apoio, estando perto dele. Então, o princípio que Paulo coloca aqui é que o marido, ele tem uma outra função. É ele que é a cabeça da igreja, da família. É ele que é aquele que comanda, que registra a forma como deve funcionar a família. Quando uma nação não tem um governante, ela entra em caos. Quando o município não tem um governante, ele entra em caos. Quando uma família não tem um governante, ela entra em caos. De forma que o Senhor estabeleceu uma liderança. Então, veja, a liderança da família não é uma liderança que vai sendo alternada. Não, a liderança da família ela é muito bem estabelecida. E agora eu vou dizer para você, é muito cômodo para os homens delegar a liderança para as mulheres. É muito cômodo para os homens abrir mão da liderança, o que era certo e o que é errado fazer, e comeu do fruto que Eva deu, se eximindo da liderança. É tanto que quando o Senhor Deus vai confrontar Adão, o que é que ele faz? A mulher que o Senhor me deu, me entregou isso. É muito cômodo abrir mão da liderança para não precisar responder pelos erros da liderança. Esse princípio, então, que Paulo estabelece é que o homem é o cabeça da igreja, da família. A gente vai ver isso. Mas olha de onde Paulo tirou essa ideia. Ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Paulo não tirou isso da sociedade. Ele não está dizendo assim, olha, é assim desde o princípio. Sempre foi assim. Não, a minha experiência é que funciona melhor assim. Paulo não usa a sua experiência pessoal. Paulo não usa o conceito social. Paulo não usa nenhum desses princípios. Paulo usa um princípio teológico. Ele está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, como a esposa de Cristo, deve estar submissa a ele, porque ele é quem dá as ordens a ela. Essa submissão da igreja em relação a Cristo é um princípio básico da fé cristã. A igreja não se submete a ninguém mais. Por exemplo, a igreja reformada, ela se insurgiu contra o Papa justamente porque o Papa se dizia a cabeça da igreja. Ele se dizia o líder máximo da igreja, a representação de Cristo no mundo. E a igreja reformada chega e diz, não, só Cristo é o cabeça da igreja. Nós só obedecemos a Cristo. Esse princípio teológico básico é o princípio que rege o casamento. Paulo diz que uma mulher que não é submissa ao marido, ela nega a doutrina de Cristo, cabeça da igreja. Ela nega com os atos dela. Já parou para pensar que você ensina aos seus filhos que Cristo não manda na igreja quando você não é submissa ao seu esposo?
Esse é o princípio que Paulo coloca. A descrença na doutrina de Cristo, cabeça da igreja, faz com que as mulheres não sejam submissas. Paulo diz, existe uma correlação aqui, porque o relacionamento entre Cristo e a igreja é anterior ao relacionamento marido e mulher. O relacionamento marido e mulher, ele é decorrente do relacionamento Cristo e sua igreja. Então, o parâmetro é como Cristo se relaciona com a sua igreja. Eu sigo o modelo de Cristo e de sua igreja, e não o contrário. Cristo e sua igreja não é uma ilustração do meu casamento. O meu casamento é uma ilustração de Cristo e da igreja. Paulo diz, as mulheres são submissas ao marido, porque o marido é o cabeça da família, do mesmo jeito que Cristo é a cabeça da igreja. Negar o marido como cabeça da família é a mesma coisa que negar Cristo como cabeça da igreja. Paulo liga as duas coisas com tal firmeza que uma coisa não pode existir sem a outra. Negar um é negar o outro. Mas eu quero que você note o final do versículo número 23. Ele diz assim, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Isso aqui é especial, porque quando Paulo coloca de que Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da esposa, ele chega agora e diz que Cristo é o Salvador do corpo. Ele é o Salvador do corpo. Esse princípio, então, é também estabelecido para o relacionamento marido e mulher. O marido, que é a cabeça, ele se porta como salvador, como protetor, como cuidador, aquele que tem interesse pleno do bem-estar da sua esposa. Quando a gente for falar sobre os maridos, a gente vai ver isso. Paulo diz, essa relação é intrínseca. Cristo é o salvador do corpo. O marido tem que ser o salvador da sua esposa. O marido tem a responsabilidade de ser o salvador dela. Porque Cristo foi o salvador da sua noiva. Então, como Cristo se relaciona com a sua noiva, o marido se relaciona com a sua esposa. Ele é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da esposa. Ele é o salvador da igreja. O marido é o salvador da esposa. A conclusão que Paulo chega, versículo de número 24, é um resumo disso. Ele diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, veja o parâmetro de novo. Ele só inverteu a ordem do versículo 23. Ele diz, a igreja está submissa a Cristo. Você nega isso? Não nega. Não tem como negar. A igreja não pode mandar em Cristo. É Cristo que manda na igreja. Do mesmo jeito que a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí ele traz um conceito que a gente colocou lá no versículo 22. Em que elas são submissas? Paulo diz, elas são submissas em tudo. As mulheres não são submissas ao marido só no que concordam com ele. Elas não devem ser submissas ao marido somente no que elas acham que é certo e errado. Elas são submissas ao marido por um princípio cristão de relacionamento Cristo com a sua igreja. Paulo diz, elas devem ser obedientes em tudo. Em tudo. Por que elas devem ser obedientes em tudo? Porque elas estão seguindo o padrão da igreja para com Cristo. Elas creem que a igreja tem que ser submissa a Cristo. E por isso mesmo, elas são submissas ao seu marido do mesmo jeito. Esse conceito é importante pelo seguinte, porque só existe uma maneira da mulher ser desobediente ao seu marido. É quando as ordens dele, quando os princípios pelos quais ele se rege, são contrários aos princípios bíblicos. Então, quando ela tiver de decidir entre obedecer a Deus e obedecer o marido, ela obedece a Deus. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, ela pode desobedecer o seu marido, ela pode se sujeitar contra o seu marido quando as normas dele forem normas contrárias à vontade do Senhor. Quando ele exigir dela um comportamento sexual que a Bíblia diz que é pecado, que está contra os princípios bíblicos, ela se insurge
contra esses conceitos e não se submete a ele por amor a Cristo. Quando ele deseja que ela tenha um comportamento promíscuo ou inadequado para um cristão, ela se submete a Cristo e não se submete a ele. Mas em tudo que não estiver debaixo do que Cristo proibiu, ela tem que se manter submissa. Do contrário, ela está literalmente e realmente negando a doutrina da submissão da igreja a Cristo. É isso que ela está negando. Esse princípio aqui é importante porque, como igreja, nós também temos esse conceito. E aí eu creio que cabe uma ilustração ou uma ideia também com relação à forma como a igreja se relaciona com Cristo. As igrejas hoje querem ensinar a Cristo como é que a igreja tem que ser. Elas abandonaram a obediência a Cristo. E elas abandonaram a obediência às ordens de Cristo. E querem fazer as coisas do jeito que elas acham que devem fazer. Porque elas acham que agradarão a Cristo fazendo as coisas do jeito dela. Quando, na verdade, o princípio bíblico é outro. Cristo é o cabeça da igreja. E o que ele espera da sua igreja é a submissão de uma esposa boa para com ele. Ele é o cabeça, é ele quem dá as ordens, é ele que toma as decisões. E ele espera que a igreja se comporte da mesma maneira, se comporte em submissão. Então, Cristo espera que a igreja se comporte em submissão. E espera que as esposas tomem isso como exemplo e se submetam também aos seus maridos. Ah, pastor, mas isso é muito pesado, isso é terrível. Não, não é. Porque uma família plena do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela não tem só esposas submissas. Ela tem maridos amorosos. Ela tem maridos adequados. Veja aí, versículo 25. O apóstolo Paulo vai gastar o restante do texto com os maridos agora. Ele começa agora com o versículo 25 dizendo: maridos, amai vossa mulher. Olha que beleza, não é? Mulher fica lá debaixo do cangote, né? Sendo pisoteada, e o marido só tem que amar a mulher. E aí fica fácil. Não, meu filho, não é tão fácil assim, porque amor não é um princípio de gostar ou deixar de gostar. Amor não é uma sensação gostosa de estar perto do outro, mas amor diz respeito à maneira como eu vou tratar e cuidar do outro. Lembre que o padrão que Paulo coloca aqui ainda é o padrão do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, por essa ótica, Paulo está dizendo que os maridos devem amar a sua esposa, isso é uma decisão. Ele não está dizendo, quando a sua esposa for boazinha com você, aí você a ama. Quando a sua esposa fizer a comidinha, tudo certinho, gostosa, no horário, aí você a ama. Quando a sua esposa for gentil, delicada, quando ela for generosa contigo, você a ama. Ele não está dizendo isso, ele diz que quando ela for aquela praga com TPM, você a ama. É esse o princípio que ele estabelece. Paulo está dizendo, não interessa como a sua esposa se porta, você tem a obrigação de amá-la. O amor me leva até o altar, mas após o casamento, eu sou obrigado a amar. O amor não é mais um opcional para o marido, o amor é uma ordem para o marido. E ele se expressa em atitudes. Veja aí versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo a si mesmo, Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é o padrão de amor que o marido tem que mostrar para com a sua esposa? É um amor de dedicação integral e sacrificial para com ela. O homem não se entrega parcialmente à sua esposa, ele se entrega completamente em amor à sua esposa. Isso é um desafio enorme, porque diante de uma sociedade egoísta, os homens se tornaram egoístas e eles estão buscando esposas que satisfaçam os seus próprios interesses e não vivem em função das suas esposas. O que Paulo coloca aqui é que, meu filho, se você quer casar, larga a mão do videogame, porque a sua vida agora é em função da sua esposa e não da sua diversão. Ah, porque eu não posso nem jogar um futebolzinho. Você vai jogar futebol quando a sua esposa não estiver precisando de você, porque sua vida agora é dedicada a ela. Você se sacrifica por ela. Mas eu trabalho feito jumento de carga, deveria trabalhar como uma junta de bois, para sustentar e para cuidar dela. Não interessa, a sua vida agora é toda em função dela. Você ama e se sacrifica por ela.
você inclusive morre por ela. Eu costumo dizer que todas as regras de etiqueta que nós temos, de comportamento de um homem que é um cavalheiro em relação à sua dama, são todas regras de comportamento de proteção. Ela sempre está do lado esquerdo dele, porque a mão direita precisa estar disponível para que ele possa protegê-la. Ela sempre anda do lado de dentro da rua, para que ele possa protegê-la dos perigos que estão na rua. Ele sempre desce uma escada na frente dela, para que quando se ela escorregar, ela cair por cima dele. Ele sempre sobe uma escada por trás dela, porque caso ela escorregar, ele apanha. Ele sempre abre a porta para que, primeiro, ela não se machuque. Segundo, pode ser que tenha alguma coisa do outro lado da porta, ele precisa protegê-la. Todos os atos de um homem com relação a uma mulher são todos atos de proteção. Então não vem com esse negócio feminista de que não precisa de proteção. O apóstolo Pedro nos diz que os homens cuidam das suas esposas como uma parte mais frágil. E é assim que as mulheres têm que ser tratadas. Paulo diz que o exemplo que nós temos de um marido perfeito, que nós temos que seguir, é o marido perfeito Cristo, que deu a sua vida pela sua esposa. Nenhum pai se negaria a morrer por um filho. Nenhum pai se negaria a cair na água, morrer afogado, mas salvar um filho. Nenhum pai ousaria pensar em se jogar na frente de um carro para proteger o seu filho. Mas ele precisa pensar que ele tem que fazer isso primeiramente com a esposa. A esposa é prioridade na vida dele. Antes dos filhos, ele tem que amar mais a sua esposa. Ele não ama os filhos mais do que ele ama a esposa. Ele tem um juramento perante Deus para com a esposa. Ele não tem nenhum juramento com relação aos filhos. Ele tem que amar primeiro a esposa. Ele tem que amar mais a esposa. Mas como é que eu vou fazer para amar meus filhos? Você amará os seus filhos quando você amará muito bem a sua esposa. Quando você amar bem a sua esposa, seus filhos vão se sentir amados também. Se você não ama bem a sua esposa, seus filhos jamais vão se sentir amados por você. O princípio que Paulo coloca é: a igreja é o exemplo para a mulher ser submissa ao seu marido, porque Cristo é o cabeça dela. Mas Cristo é o exemplo para os maridos, porque os maridos precisam amar as suas esposas no mesmo padrão que Cristo amou a sua igreja. Ele se entregou por ela. Para quê? Versículo 26. Paulo usa agora base teológica do que Cristo conquistou para a sua igreja, para mostrar de como o trabalho do esposo é pesado, de como é difícil, de como é sacrificial, de como é de dedicação integral, e de como ele precisa se apresentar nisso. Veja comigo aí, versículo 26. Para que a santificasse. Por que foi que Cristo morreu pela sua igreja? Para que a santificasse. Para que a separasse. Ele morreu para que ela fosse separada para ele. Separada, tendo-a purificado. Olha as palavras que ele usa. Santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo diz que Cristo morre pela sua igreja para tornar essa igreja bonita, para purificar essa igreja, para tornar essa igreja melhor. Então, notem que o papel do marido diz respeito a ajudar a sua esposa a que ela se torne cada dia mais bonita e santa. O papel do esposo é ajudar a sua esposa em ela se tornar cada dia melhor. De que a gente possa, avaliando nossas esposas, e ver como elas são mais seguras, como elas estão mais amadas, como elas se sentem mais felizes a cada dia. O princípio que Paulo coloca é que Cristo morre pela sua igreja, se entrega pela sua igreja, para santificar, para separar essa igreja e purificar essa igreja por meio da lavagem da palavra. A expressão dessa, de lavar com água, lavar com a palavra, foi uma expressão que Jesus usou lá em João. Ele disse que nós já estávamos lavados pela palavra, pela escritura sagrada que Cristo purifica a sua igreja. É pela pregação da palavra que Cristo purifica a sua igreja e a torna mais bonita a cada instante. Qual é o alvo de Cristo? É tornar a sua esposa o que há de mais bonito na face da terra. Eu sei que quando a gente olha para a igreja, ela está um pouco desgrenhada. Ela parece meio feinha.
Mas é porque a bichinha é pobre. E a gente costuma brincar de que não existe mulher feia, não existe mulher pobre. Um pouquinho de dinheiro arruma tudo. É ou não é, Josi? Josi fica só balançando a cabeça. Bem, olha o que o texto diz. Cristo morre pela igreja para a purificar por meio da lavagem da água e apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muitas dessas palavras aqui, por exemplo, a palavra sem mácula, só aparece 2 vezes na Bíblia. Vai aparecer aqui e vai aparecer em Pedro. E a palavra ruga só aparece aqui na Bíblia, não aparece em nenhum outro canto. Essa palavra ruga ela é tão rara que ela não aparece nem na literatura clássica. Ela é muito difícil de ser usada. A ideia é de que o Senhor está trabalhando para que essa noiva seja apresentada no dia do seu casamento como uma mulher muito bonita. Quando a Bíblia vai descrever a igreja como ela é descrita como sendo uma moça pobre e feinha, a quem o Senhor, que é um rei, se agrada dela. O profeta vai descrever a igreja como sendo uma moça que, quando ainda era bebê, foi encontrada pelo Senhor. Ele diz que essa moça foi encontrada ainda envolta no sangue, ou seja, ela ainda estava misturada com a placenta. Então, ela foi, na verdade, uma moça que nasceu, que foi rejeitada pela mãe e largada para morrer na rua, ainda sem nem sequer ter sido lavada. Essa moça mal teve o seu cordão umbilical cortado. Ela ainda está envolta em sangue. E o texto nos diz que Deus encontra essa moça e tem pena dela. Tem pena desse bebê lá, envolto em sangue. Leva para casa, limpa, lava, cuida. Ela vai crescendo e vai ficando maiorzinha. E ele lá alimentando e cuidando dela. E a Bíblia nos diz que chega uma hora que ela se torna uma moça. E quando ela se torna uma moça, ela, coitada, mesmo que ela tenha sido criada por um rei, ela não tem nome, ela não tem cultura, ela é uma coitada, ela é uma órfã, sem pai nem mãe. E então ele diz que ele tem compaixão dela e se casa com ela. Nesse casamento, ele dá a ela não só roupa, e o texto nos diz que ele enche ela de presentes e dá bom tratamento de cabelo, dá um bom tratamento de pele, bota roupa cara nela, enche ela de perfumes, bota joia da cabeça aos pés, e ela fica vestida como uma rainha. Mas não só isso, ele ensina ela a se comportar como uma rainha, ele ensina ela a ter um comportamento social adequado, ela se torna uma pessoa chique. Mas isso não é tudo. Ele dá um nome a ela, então ela é reconhecida como a rainha dele, porque ele se casa com ela. Ele a leva e a introduz na sociedade alta. Ele começa a levar para bailes, ele a leva para festas, para apresentar a esposa bonita que ele possui. Notem, ela não é bonita por causa do seu nascimento, porque ela é pobre. Ela é bonita porque ele a torna assim. O salmo que nós lemos, o Salmo 45, diz que a noiva de Cristo, ela está adornada com ouro finíssimo de Ofir. Quando nós chegamos em Apocalipse 19, essa noiva, ela está ataviada, vestida de ouro. Ela está belíssima, mas ela foi preparada para isso. É isso que Cristo faz. O que é que Cristo faz? Dá um banho nela. Ele a lava, purificando-a. Mas ele trabalha com cosméticos, tirando dela toda mancha, tirando dela toda ruga, porque ele quer apresentar essa esposa dele gloriosa. E por isso mesmo ele diz, ela deve ser apresentada como alguém santa e sem defeito. Se o marido reclama da mulher estar descuidada, parece que a culpa é do marido. Porque o princípio que ele coloca aqui é que é responsabilidade do marido cuidar tão bem da sua esposa, de que ela vá sendo apresentada cada vez mais como uma mulher bonita. Não fisicamente, mas como uma mulher bonita espiritualmente. Ela está sendo trabalhada para ser santa.
ela está sendo trabalhada para ser apresentada sem defeito. Ela está sendo apresentada como uma mulher bonita. Esse princípio aqui é estabelecido para nós também, porque Cristo faz isso com a igreja. Ele faz a mesma coisa conosco no versículo 28. Ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher. Então, nota, quando ele diz que os maridos devem amar a sua mulher, ele está dizendo os maridos precisam seguir esse exemplo de proteção da sua esposa, de cuidado da sua esposa, de amparo para a sua esposa, de dedicação total à sua esposa. Por isso mesmo ele diz que eles devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Veja, ele não está dizendo ame a sua esposa como se ela fosse o seu corpo, que você já ama. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo como se ama o próprio corpo. Ele está dizendo a mulher é o corpo do homem. Então não é como se ela fosse. Ele está dizendo ela é. Então, como é que você lida com o seu corpo? É assim que você lida com a sua esposa. Como é que você quer que o mundo seja? Que as coisas sejam para você? É como assim que você tem que ser para a sua esposa. O que acontece contigo, acontece com ela. Paulo diz que nós amamos nossa esposa porque ela é o nosso corpo. De onde Paulo tirou isso? Paulo tirou isso de Gênesis capítulo 2. Quando Adão, olhando para Eva, disse: essa, afinal, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ele está dizendo, ela é meu corpo. Ela é meu corpo. Paulo diz, como é que você lida com a sua esposa? Como ela realmente é. E ela é como? Ela é o seu corpo. É por isso que Paulo diz que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Um marido que não cuida da sua esposa é um marido sem amor próprio. Porque a esposa é parte dele. A esposa é o corpo dele. E ele cuida dela, porque o que dói nela, dói nele. O que maltrata ela, maltrata ele. O sofrimento dela é o sofrimento dele. Paulo diz, é assim que acontece com Cristo e sua igreja. É assim que acontece dentro do casamento. É uma carne só. Daí, em versículo seguinte, ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, como é que você fica com ódio pela esposa? Isso não dá, porque o corpo não pode odiar a si mesmo. Ele diz, antes, o que é que você faz com o seu corpo? Você a alimenta e cuida. Esposo, o marido, é responsável por cuidar pelo bem-estar integral da esposa. Isso implica em dizer que o marido é responsável pela vida espiritual da sua esposa, ele é responsável pela vida material da sua esposa, ele é responsável pela saúde da sua esposa, ele é responsável pela proteção da sua esposa, ele é responsável pela vestimenta da sua esposa, ele é responsável pela nutrição, pela saúde dela, ele é responsável por tudo com relação a ela. Qualquer coisa que aconteça com a nossa esposa, a responsabilidade é nossa. É nossa porque foi para isso que o Senhor nos colocou dentro de casa. Foi para isso que o Senhor nos deu uma esposa. Para que a gente se responsabilizasse e cuidasse dela 24 horas por dia. Paulo diz, ele cuida dela, ele a alimenta. E olha como é que ele termina o versículo 9. Como também Cristo faz com a igreja. Eu quero que você preste atenção agora na coisa. Você que é marido. Ou os meninos que vão casar. Vocês acham que a igreja se comporta bem com relação a Cristo? Vocês acham que a igreja está sempre bem com Cristo, fazendo o que ele manda, tudo certinho? Vocês acham que a igreja de Cristo, em todo o tempo, ela é sempre uma boa esposa para ele? Ou ela dá trabalho? Eu não tenho nem dúvida de dizer, ela dá trabalho. Ela dá trabalho, ela é desobediente, ela é insubmissa, ela perreia, ela desobedece, faz o que é errado. Mas como Cristo se comporta com a sua igreja? O que é que ele faz com ela? Ele olha para ela e diz, tá bom, eu quero divórcio. Ele não diz isso. Eu desisto de você, você é difícil demais. Ele não diz isso. Eu não aguento mais você, vai embora. Ele não diz isso. Ele a ama, ele cuida dela, ele a ampara, ele a protege, ele morre por ela. Paulo diz, é o mesmo princípio. Sabe por quê?
Ele diz, somos membros do seu corpo. Cristo não ama a igreja como se ela fosse o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo a ama, a purificando, a limpando, a preparando para ser a sua igreja perfeita. É por isso que Paulo traz no versículo de número 31, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eis porque deixará o homem o pai, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, ou seja, um só corpo. Essa matemática divina é fantástica, porque ele diz, quantos existiam antes? Adão. O que é que Deus fez com Adão? Tirou a mulher. Quantos são dois? São agora dois. Quando vocês se casam, o que é que acontece? Esses dois se tornam de novo um. E aí agora o que acontece? Ele diz, o que Deus juntou, não separe o homem. Qual é o princípio que ele está estabelecendo aqui? O que ele está estabelecendo aqui é o seguinte, que só quem consegue fazer de Adão dois, tem o direito de fazer de um casamento dois de novo. Só ele. Porque ele conseguiu tirar Eva da costela de Adão. Então você não vai se desvencilhar da sua esposa, porque você não quer mais ficar com ela. Você se tornou uma só carne. Só Deus pode fazer isso com você. Só Deus. Essa ótica de Paulo é para nos mostrar de como nós estamos unidos à nossa esposa. De como os homens estão unidos a ela. Unidos de maneira indissolúvel. Onde só a morte quebra esse relacionamento. Só a morte quebra esse contrato. Paulo diz, os dois se tornam um só corpo. E aí, versículos 32 e 33, ele traz o aspecto teológico de novo. Ele diz, grande é este mistério. Ou seja, que mistério? De dois virarem um. Como é um grande esse mistério? Aí você fica pensando, ele está encantado com um casamento. Não, ele está encantado com outra coisa. Ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como é impressionante. O amor de Cristo para com a sua igreja, ele se une a ela, ele se junta a ela de tal maneira que o destino dele é o destino dela, que as profecias para ele são profecias para ela, que o que acontece de sofrimento com ele deve se esperar o sofrimento para ela, mas o que acontece de bênção com ele, acontece de bênção com ela, que uma coisa está tão atrelada à outra, de forma que o destino que ele planejou e executou para ele é o destino que ela vai ter junto com ele, que tudo vai ser compartilhado, que o céu é comparado com a lua de mel, justamente porque é o momento de união plena, onde esses dois vão compartilhar todos os dias da sua vida por toda a eternidade. Paulo diz, isso é um mistério incrível. Cristo se uniu com a sua igreja num casamento perfeito. Que coisa magnífica. Qual é a conclusão que Paulo chega? Versículo 33. Não obstante, pois, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Ou seja, ame sua esposa porque ela é o seu corpo. E a esposa respeita o marido porque Cristo requer respeito da sua igreja para com ele. Uma família cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Uma esposa plena do Espírito Santo é aquela que se submete. Um marido cheio do Espírito Santo é aquele que ama a sua esposa de forma plena. Eu creio que nós temos duas lições para tirar aqui. E aí eu gostaria de tirar uma lição para a família e uma lição para a igreja. Primeira lição com relação à família. Essa família aqui só vai conseguir viver isso aqui se ela for cheia do Espírito Santo. E nenhuma igreja, nenhuma família que se diga cheia do Espírito Santo deixa de vivenciar isso aqui. Então, como é que eu consigo, pastor, uma vida familiar assim? Se você for olhar para o padrão do mundo, você não vai conseguir esse padrão. Ouvindo uma palestra, um tempo desse, de um professor do Mackenzie, ele dizia o seguinte, não existe essa família assim. Isso é família de comercial de margarina, não funciona. Não tem essa aí, não existe essa família. Ele não se tocou que naquele momento ele estava dizendo que Cristo era mentiroso. Quando Cristo disse que se uma família for cheia do Espírito Santo,
se o marido e a esposa forem cheios do Espírito Santo, nós teremos uma família estruturada. Nós teremos uma família que anda conforme as regras do Senhor. Esse princípio, então, tem que ser estabelecido com essa base. Por isso, quem é solteiro, não busque casar-se com quem não tem o Espírito Santo. Porque você não pode esperar uma esposa submissa de alguém que não é cheio do Espírito Santo. Você não pode esperar um marido que ame nesse padrão quando ele não é cheio do Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, ele não está habilitado para viver assim. Ele não está habilitado para viver assim. Mas aqueles que são salvos, que são amantes de Jesus Cristo, está na hora de reagrupar os nossos caminhos, de redirecionar os nossos caminhos, para andarmos conforme a orientação do Senhor de pessoas cheias do Espírito Santo. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter esse comportamento dentro de casa. Então, esposas, mulheres, aprendamos de uma vez por todas. Submissão ao seu marido é uma pregação. É pregar aos seus filhos de que Cristo é superior à sua igreja, de que Cristo é o cabeça da sua igreja e que a igreja deve submissão a ele. É pregar ao mundo dizendo, eu creio que a igreja é submissa a Cristo. É anunciar ao mundo de que eu adoro a Cristo quando eu sou submissa ao meu marido, quando eu obedeço às ordens da minha casa. A submissão ao marido não é um peso, pelo contrário, deveria ser uma alegria em saber que o Senhor Jesus Cristo nos deu esse padrão de comportamento. Mas longe de ser um peso para as mulheres, é muito pesado para os homens. Porque Paulo nos diz que os homens têm que aprender a amar as suas mulheres. Então eu creio que o problema maior nosso hoje em dia não é nem mulheres insubmissas. Eu creio que o nosso maior problema são homens frouxos. São moleques querendo casar. Um bando de menino buchudo querendo ter uma esposa, quando não consegue nem amarrar o próprio cadastro. Um bando de remelento que não sabem amar a mulher. Que acham que a esposa está lá para ser a sua serviçal, que está lá para fazer tudo para ele e ele ficar só olhando para ela e reclamando da vida. Bando de moleque que quer jogar bola e jogar futebol e ficar com os amigos conversando até tarde e deixar a esposa sozinha em casa, cuidando de menino e cuidando da casa. Meninos não foram feitos para casar, homens foram feitos para casar. E homens cheios do Espírito Santo sabem quais são as responsabilidades que estão sobre ele. Ele tem a obrigação de se sacrificar pela sua esposa. Arranja um emprego, 2, trabalha 24 horas por dia para sustentar a sua esposa. Ele é o responsável por proteger a sua esposa. Ele é responsável por cuidar do futuro da sua esposa. Ele é responsável pela saúde da sua esposa. Ele é responsável por cuidar dela 24 horas por dia. Ele é responsável por subir escada para trocar lâmpada para que ela não caia. Ele é responsável por fazer algumas coisas pesadas que ela não pode fazer para ela não se machucar. Ele é responsável por tudo. Ele é quem se sacrifica. Ele é quem faz tudo por ela, porque é assim que Cristo se comporta. E ele trabalha 24 horas por dia para dar uma vida confortável para ela. Então, meu irmão, se prepara para ter mão calejada, passar a noite sem dormir, gastar a sua vida e morrer cedo, para que sua esposa tenha uma boa vida. É esse o seu alvo. É esse o seu alvo. Se sacrificar pela sua mulher. Se você é alguém egoísta e não é casado, fica solteiro. Porque para ser casado, alguém que é cheio do Espírito Santo vai ter que abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, para embelezar a sua esposa, para cuidar da sua esposa, para dar proteção à sua esposa, para tornar a sua esposa feliz. Você é responsável por isso. Eu duvido que uma mulher que tem um marido dedicado desse jeito sinta dificuldade em ser submissa a esse marido. Duvido. Que não existe uma feminista que, encontrando um marido que a ame e assuma as responsabilidades da sua casa, que ela não reconheça que o amor dele a constrange para que ela seja submissa. O amor de Cristo faz isso conosco como igreja. Cristo morreu para que a igreja de Cristo fosse apresentada bonita. O marido faz a mesma coisa. Se for preciso morre, para proteger e cuidar da sua esposa. Isso é que nos faz maridos cheios do Espírito Santo. Então fica o desafio para você que está casado ou que vai casar.
Se você quer casar, minha filha, aprenda desde já a ser cheia do Espírito Santo para ser submissa ao seu marido. Para que pregue aos seus filhos que a igreja de Cristo é submissa a ele. Se você quer casar, meu filho, ou se você já é casado, rogue para que você seja cheio do Espírito Santo e possa amar a sua esposa mais do que seus planos, seus projetos. Que ama a sua esposa mais do que sua diversão e seu descanso. Que você aprenda a amar a sua esposa em toda e qualquer situação, mesmo quando ela está te tratando mal, mesmo quando ela está raivosa, iracunda, em qualquer que seja a situação, mesmo que ela esteja plena de saúde ou ela esteja vegetando em cima de uma cama. O marido ama e cuida da sua esposa até o último dia da sua vida. Mas isso também nos traz, e eu gostaria de trazer uma aplicação também para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa se lembrar disso. E que quem comanda a Igreja não somos nós, é Cristo. A Igreja precisa relembrar que é submissa a Cristo. De que ela está num relacionamento amoroso com Cristo, onde ela não comanda a casa, mas que Cristo comanda a Igreja. Então a Igreja de Cristo precisa aprender a parar de dar ordens, parar de caminhar contrário à vontade do seu noivo. E aí nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, restaurar a submissão da Igreja para com Cristo. Mas, em segundo lugar, nós precisamos nos lembrar do tamanho do amor de Cristo para com a sua Igreja. Nos lembrar de como Ele se sacrificou e ainda trabalha para tornar essa Igreja bonita. De forma que dá gosto fazer parte da Igreja de Cristo. Dá gosto fazer parte da Igreja do Senhor. E aí tem um desafio também. Se você não faz parte da Igreja de Cristo ainda, se você não se rendeu a esse noivo maravilhoso, você não sabe o que é felicidade. Você precisa se render a Cristo. Você precisa se apresentar aos pés dele. Você precisa confessar os pecados de rebelião que você teve até hoje. Você precisa se ajoelhar na presença dele e pedir perdão pela vida insubmissa que você teve até hoje. Se jogue aos pés desse noivo maravilhoso. E ele vai te juntar à Igreja de Cristo. E ele vai trabalhar em você, te deixando cada vez mais bonita para ele. E no final, ele te promete um casamento magnífico quando ele vier nas nuvens buscar a sua igreja. E ele vai receber cada um de nós, como uma noiva é recebida nos braços do noivo. E depois vai entrar para a casa dele, trancar a porta. E aí só noivos e noivas saibam o que acontece lá dentro. É isso que o Senhor te convida. A fazer parte da Igreja de Cristo, ser noiva dele hoje à noite. Se lembrando de quão grande é o amor dele para com a sua igreja. E de como eu devo me comportar em submissão quando eu me tornar membro dela. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de seguirmos esses princípios, esses padrões para a glória do Senhor. Nós vamos cantar um hino. Eu creio que vocês devem conhecer esse hino. Hino 148 do nosso inário, oração noturna. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro
guerreiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda um triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro tu, sem perturbação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor demonstrou para com a sua igreja. Senhor, que amor grandioso que o Senhor deu, mostrando, meu Deus, a cada um de nós como se sacrificou na cruz do Calvário para construir uma família conosco. E ainda hoje trabalha para que essa igreja seja apresentada bonita no dia final. Muito obrigado, Senhor, por nos demonstrar tão grandioso amor. Senhor, se tem alguém que está nos ouvindo, que ainda não faz parte da sua igreja, que o Senhor toque seu coração, que o Senhor possa, meu Deus, produzir no coração dessas pessoas o desejo sincero de render-se aos seus pés, rogar perdão e misericórdia ao Senhor pelos dias de insubmissão e render-se a esse noivo maravilhoso que o ama. Senhor, ensina a sua igreja a ser submissa ao Senhor. Ensina o seu povo, meu Deus, a render-se aos seus pés e andar nos teus caminhos. E, Senhor, abençoa nossas famílias. Abençoa, meu Deus, os maridos, para que todos nós saibamos amar as nossas esposas como elas devem ser amadas. Não necessariamente como elas merecem ser amadas, mas como o Senhor nos ensinou a amá-las. Dá-nos a graça, Senhor, de cuidarmos delas, de protegermos, de ampararmos em tudo, Senhor. De suprirmos todas as suas necessidades, sejam elas carências afetuosas, amorosas, financeiras, de nutrição, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ampararmos nossas esposas e a entendermos do tamanho da bênção que o Senhor nos deu e de como é um privilégio para nós ensinarmos para elas e ensinarmos para os nossos filhos e nossos vizinhos o tamanho do amor que Cristo tem pela sua igreja quando nós amamos nossas mulheres. E abençoe as minhas irmãs em Cristo também, Senhor, para que elas aprendam que submissão, meu Deus, não é um ato de inferioridade, não é um rebaixar a elas, mas é a posição e o lugar que o Senhor as colocou, que rebeldia contra esses princípios é rebeldia direta contra o próprio Senhor, que desobedecer esses princípios é, na verdade, se rebelar contra a doutrina santa de que sua igreja deve se submeter ao Senhor, que é o cabeça da sua igreja. Dá graça, Senhor, a elas, para que elas sejam submissas, independente de toda e qualquer situação. Aqueles, meu Deus, jovens que nos escutam agora, que estão, Senhor, se preparando e desejando um casamento, que o Senhor tome o coração deles. Primeiramente, que o Senhor os faça dignos disso. Que eles sejam cheios do Espírito Santo para terem as capacidades necessárias para amar as suas esposas e serem submissas aos seus maridos. E que eles tenham em seus corações desde já o temor ao Senhor para procurar mulheres e homens que sejam igualmente cheios do Espírito Santo e assim possam viver a beleza de um casamento cheio, pleno do teu Espírito. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos isso. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Nossa oração é que o Senhor tenha falado contigo, que vocês possam ter ouvido a voz do Senhor e que o Senhor possa ter abençoado o culto que vocês fizeram nos seus lares. Vamos ver quem mais entrou aqui depois que eu fechei
E o cego. Mas tá dando para ver aqui. Vamos lá. Um abraço. Eu não sei quem ainda está aí, mas de onde eu parei? Mandiana Ferraz. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente. Vamos lá. Natália. Estão aqui pro Recife, não é? Isso tá bom. Não estão no calorão lá de Porto, não. Maciel, meu irmão, um abraço, viu? Um abraço na esposa. Deus abençoe. Milton, meu irmão, um abraço, bênção. Tamires, um abraço. Fábio, Cessa, tudo bem? Deus abençoe. Mãe Jailza, um abraço também. Shirley, minha irmã, a gente vai orar por sua mãe, viu? Pode deixar. Vamos colocar a sua mãe na lista de oração. Os grupos de oração aí já vão anotando. Orar pela mãe da nossa irmã Shirley. Johnny, meu irmão, obrigado por estar aqui com a gente, vice. Deus o abençoe, meu irmão. Meu presbítero Daniel, seja bem-vindo, muito obrigado, viu? Deus o abençoe. Vamos lá. Nalva está por aqui também. Helder também, família. Deus abençoe vocês. Irmã Conceição, irmã Cessa, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A irmã Laura Rocha está aqui com a gente também. Muito obrigado, minha irmã, está sempre conosco. Deus abençoe. A Yara está aqui com a gente. Então, um abraço para a Yara, para a Esmar, para a Isla. Que Deus abençoe vocês. A Iriane está aqui. Anne. Eu disse que é Iriane. Agora que eu lembrei. Tem um Nery aqui. Anne, um abraço para você. Um abraço para o Carlos também. Saudade de vocês, viu? Um abraço para vocês. Um abraço, estou mandando aqui um abraço para o Arthur também. Estou mandando um abraço para o Arthur aqui. Obrigado, viu, minha filha, por estar aqui com a gente, viu? Saudade de vocês. Qualquer hora dessa a gente aparece lá em Moreno. Quando deixarem, né? A gente vai, se Deus quiser. Irmão Josimar, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Deus abençoe. Lá, minha irmã. Que mais? Mariana. Olha, quem está com a gente também. Um abraço, minha irmã. Um abraço para a família também. O Elvis. Josi Mary. Deus abençoe, minha irmã Josi. Darice está com a gente aqui também. Irmã Darice, Deus abençoe, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Maninho, Messia, tá falhando, né, Messia? Deve ser minha internet aqui. Mas daqui a pouco dá para assistir quando a gente soltar o vídeo na íntegra, ok? Que mais? Irmã Fátima. Fátima, irmã de Leni. Não, tem Fátima, irmã de Leni, cantora. Não, é Diana aqui. Um abraço, então, irmã Fátima. Quem está aqui também é Dulcila. Dulcila, minha irmã, um abraço, viu? Deus abençoe. Rosa, e um abraço, Rosa, um abraço, Paulo. Deus abençoe vocês. Isla está dizendo que está em Gravatar, que o juiz está explodindo. Mulher, bota esse juiz no lugar, então. Tá vendo? Olha aí, rapaz, coisa boa. Agora vai esfriar a cabeça, vai pensar melhor, né? Que bênção. Manzélia está bem, graças a Deus. Está mandando a mensagem para Naíra, nora dela. Ô, meu irmão, que bênção que Manzélia está bem. Um abraço, então. Manzelina, um abraço, Deus abençoe. Pai do Senhor para a irmã também. Deixa eu ver aqui mais. Tem alguém aqui que eu não sei o nome, porque o título é Fazendo Arte com a não sei o quê. Boa noite, graça e paz. A última mensagem seria um homem seguir si mesmo. Meu irmão. Seria bom não. Se ele for cheio do Espírito Santo, ele vai fazer. Então, não é uma questão de qualidade, pessoal. Não é uma questão de ser boa pessoa. É questão de ser cheio do Espírito Santo. Então, a oração é por santificação. Não é para que se torne uma boa pessoa. É por santificação. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Que mais? Irmã Camila, um abraço, minha filha. Deus abençoe. Danilo, meu filho. Deus abençoe também. Você, sua esposa, sua filhinha. Verônica Siqueira, lá em Jaboatão. Um abraço, minha irmã. Um abraço para a família aí também. Saulo, meu irmão, tá de serviço, né? Mas estou vendo que tá acompanhando aí. Coisa boa. Eudes, meu irmão, um abraço para Raquel. Um abraço para as meninas. Nildo, um abraço. Um abraço para Simone também. Jamerson, eita, que tá longe, lá em São Paulo. Um abraço para você, um abraço para Di. Saudade de vocês. Milton, meu irmão. Que o Senhor dê sabedoria. Exatamente, meu irmão Milton. É isso mesmo, que o Senhor nos ajude. Porque se não for a ação do Espírito Santo nos tornando cheios, é difícil, viu? Mas quando o Espírito Santo está agindo, isso se torna
natural para o crente. Graças a Deus. Boa semana para você também, Jamerson. Irmão Carlos, olha para aí. Ah, ele também entrou, tá vendo? Um abraço, meu Carlos. Deus abençoe, viu? Mariana, minha filha, um abraço. Olha, ela está dizendo para mandar um abraço para Lara e Vinícius. Larinha, minha filha, a cantora. Sentindo falta de tu para cantar aqui, tá vendo? Um abraço para o Vinícius também. Eu vi como ele está esperto, viu? Tá fazendo até live agora na internet. Que coisa boa. Um abraço, então, para vocês aí, para Lara e Vinícius também. Tchau, Larinha. John, um abraço para tu e para a Rebeca, meu filho. Ah, tá joia. Coloca lá esses vídeos no canal da igreja também. Nós temos um canal, meus irmãos. Então, a gente não está transmitindo pelo canal porque precisa de 1.000 inscritos no canal da igreja. Os nossos cultos já estão sendo transmitidos lá há muito tempo. Então, quem não for inscrito, vá lá, se inscreva. Toda semana a gente coloca os vídeos da pregação do domingo. Então, tem as séries completas de livros inteiros da Bíblia lá. Não é vídeo, é só áudio. Mas dá para botar enquanto lava uma louça, faz alguma coisa em casa, ou trabalha, vai para dirigindo, dá para escutar as pregações. Então, vai lá no YouTube da Igreja Presbiteriana Largo da Paz, curte lá. John, depois, qualquer coisa, você coloca o link para o pessoal também, dá uma passada lá, para dar clicar. Se a gente já tivesse 1.000 membros lá, a gente já estaria transmitindo por lá. Como não tem, a gente está se virando como pode aqui, do nosso jeito. Quem mais entrou aqui? Irmão Carlos. Rapaz, um abraço, viu? Eu vou em Moreno. Se Deus quiser, eu vou em Moreno. A Jô está dizendo para te lembrar que eu estou com a camisa que você me deu de presente. Olha só que coisa. Tá vendo, rapaz? Eu ainda estou feliz que ainda estou cabendo na camisa. Olha que joia. André, Mônica, Mari, um abraço, meus filhos. Coisa boa que vocês aqui com a gente. Um abração, viu? Salete. Salete. É você que faz arte, Salete. Minha filha, um abraço para você, viu? Um abração para sua filhota também. Deus abençoe. Irmã Cíntia, um abraço, minha filha. Eu falei de você hoje de manhã, você fez aniversário, viu? Então o pessoal aproveita aí e já dá uns parabéns para você também. Tá joia? Olha aí, João tá dizendo que você procura lá, IPLP, Largo da Paz. Então procura aí no YouTube, quando terminar aqui, IPLP, Largo da Paz. Vai lá, você curte, você aciona o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo lá, uma pregação, você já vai ser direcionado, já vai aparecer para você também. Então vai lá, curta. Tô aparecendo no YouTube. Vai lá, curte, compartilha. Não precisa curtir o meu, não. Curte o da igreja, que é o suficiente. Aí você vai estar inscrito lá e o que for postado lá, a gente vai... Se Deus quiser, a gente vai poder fazer outras transmissões. A gente planeja fazer transmissões pela internet dos nossos cultos quando voltar. Então, se Deus quiser, se a gente já tiver 1.000 inscritos, a gente vai fazer pelo nosso canal. Mateus, meu irmão, boa noite, meu filho. Tudo bom com você? Um abraço também, viu? Meus irmãos, eu acho que é por hoje. Saudade imensa de vocês. Infelizmente, a gente não pode dar um abraço para todo mundo. Eu sei que tem mais gente assistindo do que está escrevendo ali no chat. Mas um abraço para vocês. O pessoal que deseja fazer parte da classe de catecúmenos. Uma dica. Me procurem no WhatsApp essa semana. Ok? Então, daqui para terça, quarta-feira, me procurem lá no WhatsApp, dizer, pastor, eu quero participar, porque eu vou montar o grupo para até sexta-feira a gente ter uma data certinha, a gente vai ter que combinar qual é a data, qual é o melhor horário para a gente começar a classe catecúmenos lá pelo Zoom, ok? Então, procura lá, vai lá no WhatsApp da igreja, ou procura por alguém da igreja que tem o meu WhatsApp. Não vou dar aqui, porque senão vai virar uma confusão, meu telefone, depois vou ter que trocar. Vai lá, procura o meu WhatsApp e diz, pastor, eu quero participar da classe catecúmenos. Aí eu vou montar um grupo com você, a gente vai debater lá no grupo qual é o melhor dia, o melhor horário, e a gente vai começar, se Deus quiser. Tá joia? Ok? Carlos, um abraço. Um abraço. Jéssica, tá aqui com a gente também, né? Benção. José e os meninos estão por aqui. A gente veio se esconder na sala da capelania hoje, porque eu tô sem internet lá em casa. A internet ficou e a gente teve que vir para cá. Essa moça do Google só me aperreia nos cultos, inclusive. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Saudade de todos. Até mais.
se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.